Graça e paz a todos do canal Graça e Conhecimento. Hoje estamos aqui para falar, mais uma vez, através desse vídeo, sobre um tema polêmico da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. A temática desse vídeo que nós trazemos aqui é a seguinte: teria Cristo descido aos lugares inferiores, a saber, o Hades, e pregado a espíritos em prisão? Vamos ler o texto, livro de 1 Pedro 3,19. Pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Então nós encontramos a resposta dentro do texto e do contexto de 1 Pedro 3,19. Pedro ele está falando de um acontecimento, de um fato que aconteceu na dispensação do governo humano. Então nós temos a primeira dispensação, inocência, quando o homem estava no paraíso. Nós temos a segunda dispensação, que é a consciência, quando o homem ele era perfeito, ele estava no estado de perfeição, ele estava na dispensação da inocência. Após a sua queda, após o seu pecado, ele entra no estado de consciência. Então, dispensação eram os tempos, e a maneira que Deus agia através desses tempos com o mundo e com o ser humano. Após o conhecimento do pecado, a dispensação da consciência entra na dispensação do governo humano, aonde o homem começa a pecar deliberadamente contra Deus, a chegar ao ponto de Deus chamar o homem e dizer: eu vou trazer um juízo sobre a terra. Fale que vai vir um dilúvio, e quem não crê nesta arca que você está preparando, todos irão morrer e perecer, porque eu venho trazer um juízo sobre a terra. Então nós vemos que o apóstolo Pedro ele está falando sobre essa dispensação, a dispensação do governo humano, quando Noé era o pregador da palavra de Deus. Na epístola de 1 Pedro 3,19, vai nos dizer que Jesus pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Então, muitos estudiosos, comentaristas, afirmam que Cristo desceu ao Hades e pregou a espíritos em prisão. Mas após nós fazermos uma análise, do texto e do contexto, nós vemos que não tem nada a ver com isso. Então a resposta seria não. Cristo não desceu até o Hades e pregou a espíritos em prisão. Segundo esta passagem de 1 Pedro 3, verso 19, tá? Nesse texto e nesse contexto, Cristo ele usa a vida de Noé, que era pregador nos seus dias, para falar do juízo de Deus que ia ser trazido através do dilúvio. Então Cristo, é uma figura de linguagem. Cristo desceu e pregou aos espíritos em prisão, está representado pelo Espírito Santo, que estava usando a vida de Noé para pregar nos seus dias. E quem era esses espíritos em prisão que estavam presos? Vamos ler aqui o livro de Isaías, capítulo 61, verso 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Nós sabemos que esse versículo se cumpre quando Jesus Cristo vem à terra. Ele mesmo abre essa parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías. Ele lê no templo e diz que estava se cumprindo as escrituras a respeito da vinda de Cristo na terra. Então Cristo, ele foi fisicamente nos dias de Noé e pregou para os espíritos em prisão. Não que Cristo desceu até o Hades e pregou aos espíritos em prisão. Nesta passagem de 1 Pedro 3,19, está nos dizendo simplesmente que o Espírito Santo usou a vida de Noé para pregar aos espíritos em prisão. Que prisão que era essa que estavam sobre esses espíritos?
Esses espíritos em prisão está falando dos homens que viviam naquele período, no período da dispensação do governo humano. E nada tem a ver com Cristo descendo até o Hades e pregando aos espíritos em prisão. A Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus que uma vez após a morte vem depois disso o juízo, né? Então nós vamos ver que essa palavra ela está se referindo a Noé pregar a palavra de Deus sendo usado pelo Espírito Santo nos dias de Noé, enquanto a longanimidade de Deus esperava até que depois veio o dilúvio e apenas 8 almas foram salvas. É simples, é só a gente fazer uma análise do texto e do contexto e compararmos, né? E nós vamos ver que Cristo não estava no Hades pregando a espíritos em prisão, e sim que ele usou a vida de Noé através da presença do Espírito Santo para pregar para pessoas aprisionadas por Satanás. Que Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.